Bom, gente, dando aí continuidade ao nosso estudo das unidades de concentração, agora a gente vai ver porcentagem massa-massa, porcentagem volume-volume, porcentagem massa-volume. Vamos ver como tem uma aplicabilidade maravilhosa e como é tranquilo. O que foi que a gente já viu até agora nesse nosso curso de soluções? O que a gente já viu foi concentração em gramas por litro e concentração em mol por litro. Sempre lembrando, soluto, solução, soluto, solução, soluto, solução, soluto, solução. O que é que eu quero ver com vocês agora? Se aparecesse que eu tenho uma concentração de NaOH que é igual a 2% em massa. A primeira coisa é aprender a ler. Porque, cara, sério, para qualquer pessoa, não precisa ser químico, não. Você na vida chega lá e você diz assim, eu tenho 2% em massa de uma substância. O que é que ele está dizendo? Que 2% da massa do total é daquela substância. Então, tu imagina que apareça isso, ó. 2% em massa é de NaOH. Eu vou explicar isso aqui de duas formas. A primeira, a massa do NaOH é igual a 2% da massa total. Gente, entenda-se por massa total a massa da solução. Então, o NaOH, ele tem 2% da massa da solução. Pronto. Se a gente souber isso aqui, sério, não é brincadeira. Sabendo isso daqui, normalmente a gente resolve a questão. Sabe a outra maneira de escrever isso aqui? Você vai dizer, eu não sei nem ler 2%. É um erro que às vezes a gente comete. 2% significa que eu tenho 2 a cada 100. Gente, não é porcentagem em massa. Porcentagem em massa quer dizer o quê? Que eu tenho 2 gramas a cada 100 gramas. 2 gramas de quê? Sempre do soluto. A cada 100 gramas de quê? Da solução. Vocês sabem o que é que a gente saca bem aqui, ó? Se eu tenho 2 gramas do soluto a cada 100 gramas da solução, solução não é tudo. Então, quanto é que eu tenho do solvente? Percebam que se são 100 gramas de solução e 2 é o soluto, a gente pode dizer tranquilo que 98 gramas é o solvente. Viram como é fácil aprender aí? Só isso. 2% em massa. 2% da massa é daquela substância. Então, a substância tem 2% do total. Só. Seguindo, segue o jogo. Aparece lá para vocês que uma determinada bebida tem uma porcentagem de álcool. Olha, o álcool foi tão emocionante que ficou com 3O. A porcentagem de álcool na cerveja, por exemplo, é 5% em volume. Eu garanto para vocês que quando a gente não está fazendo uma prova, que a gente está lendo uma coisa com calma, se você ler assim, ó, a porcentagem de álcool dentro da cerveja é 5% do volume. Você ia direto para a resposta. Agora, quando a gente fica tenso, a gente costuma vacilar. Porra, tu tá ouvindo, ó, a porcentagem de álcool na cerveja é 5% do volume. Quer dizer o quê? Que o volume de álcool dentro da cerveja é 5% do volume da cerveja. Então, se a cerveja tiver 1 litro, eu tenho 50 ml de álcool, que é 5%. É só isso. Cara, ó, qual é a outra maneira de ler? 5% em volume. Quer dizer o quê? Que eu tenho 5 ml de álcool, que é o soluto, a cada 100 ml da cerveja, que é a solução. 5%. 5%. São maneiras diferentes de chegar à mesma coisa. Aí a gente já descobriu. Lembrem que aqui era porcentagem em massa. Era a massa que eu tinha em relação ao todo. Aqui é em volume. É o que eu tenho em relação ao todo de volume. E eu acho que a maioria de vocês já viu essa notação aqui com outro nomezinho. Quando a porcentagem é de álcool, eu posso chamar isso aqui de graus Gay-Lussac.
Então, quando você ouve grau Gay-Lussac, nada mais é do que a porcentagem em volume de álcool dentro de uma bebida. Então, quando você pega aquela cachaça, 40 graus Gay-Lussac, quer dizer o quê? 40% do volume é álcool. Você pega bebidas mais fortes, alguns conhaques que tem 60% do volume é álcool. Então você tem que ler se ele está falando do volume ou da massa. Se for bebida, normalmente é do volume. Tem absinto que o pessoal consegue chegar a 92% de álcool. Aí você imagina, pô, tu tá bebendo álcool puro, né? Aquele álcool hidratado que antigamente era vendido, era 96%. Hoje é bem menos para diminuir o risco de acidentes. Acontecia muito acidente com álcool, né? O álcool ele é muito inflamável, então o pessoal não tomava o cuidado adequado e acabava gerando muita queimadura, principalmente em criança, muito vacilo pequeno que acabava gerando um acidente grave. Então, isso é porcentagem em massa e porcentagem em volume. Vamos para a terceira que eu combinei com vocês de a gente ver nessa aula, que é a porcentagem massa-volume. Se aparecesse assim, ó, a concentração de NaCl no soro. Gente, olha a leitura. A concentração de NaCl no soro. Quem é o NaCl? É o soluto. O que é o soro? É a solução. É o soluto na solução. É o NaCl no soro. Beleza. Aí o cara diz, a concentração de NaCl no soro é 0,9% massa volume. Aí você vai dizer, misturaram aí, baldeou o negócio. Não, gente, ó, não avacalhou muito aqui não, a coisa não ficou esquisita não. Vamos ver aqui o que diabo é que isso aqui significa. Qual é o significado dessa parada aqui? 0,9% massa volume. O que é porcento? É 0,9 a cada 100. Gente, lembra, é sempre soluto, solução. 0,9 o quê? Massa, então é grama, 0,9 grama. A cada 100 o quê? Volume, então a cada 100 ml. 0,9% massa, volume. Isso aqui é soluto e esse daqui é solução. Então, soluto, solução. Na boa? Então aqui, ó. As três unidades que tanta gente acha difícil, porcentagem em massa, porcentagem em volume e porcentagem em massa-volume. Eu quero mostrar como é que essas três novas se relacionam com as três antigas, com as duas antigas que a gente viu. Se eu pegasse isso daqui, ó, olha só, a concentração do NaOH é 2% massa-volume. Eu quero que você transforme isso aqui para mim para mol por litro. Eu quero sair massa-volume para mol por litro. Bora ver como sai fácil. Primeiro você diz, eu não sei porra nenhuma. Você acaba. Leia essa porcaria aqui. O que é que quer dizer 2%? De cara, tu vai ter 2 a cada 100. Tu já começou. Massa-volume. Se é massa-volume, é 2 gramas a cada 100 ml. Massa, volume. 2 gramas de quê? É sempre soluto. Quem é o soluto? É o NaOH. A cada 100 ml de quê? Solução. Gente, vocês viram o que eu pedi? Eu quero em mol por litro. Eu quero isso aqui, ó. Em mol por litro. O que é que eu tenho? Em grama por 100 ml. Pô, se eu tenho 2 gramas e 100 ml, em 1 litro, que são 1000 ml, eu vou ter 20 gramas. Vejam, 10 vezes, 10 vezes. Se eu tenho 2 em 100, em 1000 eu tenho 20. Qual é a primeira conclusão que tu tirou? A concentração do NaOH é 20 gramas por litro. Eu tenho 20 gramas a cada litro. Mas eu não pedi em grama por litro, eu pedi em mol. Aí lembra o que eu disse para vocês? Quando você quiser saber em mol, tu calcula a massa dessa criança bem aqui. Se eu calcular a massa dessa criatura, o sódio ele pesa 23, o oxigênio ele pesa 16 e o hidrogênio ele pesa 1. Se eu calcular o total, essa massa aqui ela vai me dar 40. Gente, qual é o significado? Significa que essa substância ela pesa 40 gramas a cada mol.
Então, se eu tiver 1 mol, eu tenho 40 gramas. Eu quero saber quantos mols eu tenho em 1 litro. Mas está escrito aqui que eu tenho 20 gramas em 1 litro. Se 1 mol tem 40 gramas, como eu só tenho 20 gramas, que é a metade, significa que eu só tenho o quê? Meio mol por litro. Então, isso aqui, ó, 20 é a metade de 40. Então, eu tenho a metade de 1 mol, que é meio mol. Vocês viram eu saindo de porcentagem massa-volume para mol por litro? Como dá para fazer a coisa fácil? Como tem uma inter-relação fácil? Agora, não é nem uma unidade propriamente dita. É um conceito antigão, talvez dos mais antigos que a gente vê em ciências, que é o conceito de densidade. Então, eu peço que vocês tenham atenção ao seguinte, ó. Se vocês se depararem com uma prova onde o cara diga o seguinte: dentro de um recipiente eu tenho... Eu gosto muito de usar o NaOH, não é por outra coisa, não é porque a massa dele é legal, a massa 40, né, é uma massa fácil de usar, então eu gosto bastante de usá-lo. Se o cara chegasse e dissesse assim, o NaOH, ele tem 4% em massa. E a densidade da solução, ela é 2 gramas por ml. Pronto. Entendam o que é que eu tenho. Porcentagem em massa. E o que é que eu tenho aqui? A densidade da solução. Aí o cara vai e pergunta o seguinte: qual é a concentração do NaOH em mol por litro? Vocês estão preparados agora para ver como a gente aprendeu a coisa? A primeira coisa que eu vou pedir de vocês é que vocês olhem para isso aqui. Com calma, para a gente pegar as informações que são importantes e perceber o que é que a gente precisa usar. O que é que significa 4% em massa de NaOH? Se a solução tem 4% em massa de NaOH, quer dizer que a massa do NaOH, ela corresponde a 4% da massa da solução. Beleza. Qual é o significado de a densidade da solução ser 2 gramas por ml? Gente, o que é densidade que a gente aprendeu lá atrás, há muito tempo? Densidade é massa sobre o volume. Agora, se isso aqui é a densidade da solução, é a massa da solução pelo volume da solução. O que é que isso significa? Que eu tenho 2 gramas de solução, como é a densidade da solução, isso não é a unidade de concentração, é a densidade. A densidade da solução, ela me diz que eu tenho 2 gramas a cada 1 ml da solução. Mas eu quero saber quantos mols de NaOH eu tenho por litro da solução. Aqui eu tenho 1 ml, se eu quiser 1 litro, 1000 ml. Então qual vai ser a massa da solução bem aqui? 2 vezes 1000, a massa da solução corresponde a 2000 gramas para cada litro. Bom, acabei de descobrir quanto é que eu tenho de solução a cada litro, ó, 2000 gramas. Mas eu não quero saber de solução, eu quero só o NaOH. O NaOH é quantos por cento? 4%. Então qual é a concentração do NaOH? Porra, a concentração do NaOH eu tenho 4% de 2000 gramas, que é o que eu tenho por litro. Corta esse zero com esse, 4 vezes 20, 80. A concentração do NaOH dá 80 gramas por litro. Porra, mas eu não quero em mol por litro, tá cansando. Gente, depois vocês fizerem uma, as outras saem muito fácil. É só lembrar o que é porcentagem massa, densidade. Densidade é a massa da solução pelo volume da solução. E eu tenho 4% de NaOH. Então, 4% da massa é NaOH. Cara, o NaOH, a gente acabou de calcular, eu não vou fazer de novo, que ele pesa 40 gramas por mol. Meu irmão, se 1 mol dele tem 40 gramas, como aqui eu tenho 80, é o dobro. Então, significa que eu tenho o quê? 2 mol por litro.
Essa é a situação. Então, com essa aula de agora, a gente aprendeu coisas extremamente simples. Porcentagem em massa, porcentagem em volume, porcentagem massa-volume e como é que eu aplico essas mais diversas porcentagens transformando nas unidades mais comuns, que são grama por litro e mol por litro. De boa? Próxima aula, a gente termina a parte das unidades vendo o que é ppm, o que é ppb, tá certo? Aí vê as unidades que são menos importantes, como molalidade e a unidade de volumes que é usada para água oxigenada. Beijo para todo mundo, valeu demais!